Olá, gente, boa tarde. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre gases, tá? Nas nossas últimas aulas, a gente viu mudanças de estado, tá? E nessas mudanças de estado, a gente viu a questão dos estados físicos da matéria. E a gente viu que basicamente existem 3 estados físicos, que são o sólido, o líquido e o gasoso. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão do comportamento dos gases, de como esses gases eles se comportam, tá? Então, para que a gente comece a discutir sobre os gases, é necessário a gente entender que a maioria dos gases, ou que todos os gases, eles possuem características específicas que, que são muito diferentes dos líquidos e das substâncias no seu estado líquido e no seu estado sólido. Por quê? Os gases, as partículas dos gases, eles se movimentam em todas as direções e de modo contínuo e desordenado. Ou seja, não é possível saber qual a posição exata da partícula daquele gás, naquele instante, em que lugar se encontra a partícula daquele gás, porque a todo instante ela está se movendo, as partículas dos gases estão se movendo de maneira desordenada, tá? Então, outra característica que também é de extrema importância no estudo dos gases é que os gases, quando eles se movimentam, eles colidem com a parede do recipiente nos quais eles estão e eles provocam uma certa pressão sobre esse recipiente, tá? Então, outra característica que também é de extrema relevância para o estudo dos gases é que quanto maior for a temperatura em que o gás se encontra, maior será o movimento dessas partículas. Então, lá do conceito de temperatura, a gente lembra que temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, daí a gente sabe que quanto maior for a temperatura de um gás, maior será a agitação das suas moléculas. Então, quanto mais intenso for o movimento das partículas de um gás, a gente tem noção de que maior será a sua temperatura. Para a gente estudar os gases, a gente precisa de levar em consideração o que a gente chama de variáveis de estados, tá? Essas variáveis de estados são características que precisam ser consideradas quando a gente está estudando os gases. No estudo dos gases, há 3 principais variáveis que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai discutir sobre um gás, que é a pressão na qual esse gás se encontra, o volume desse gás e a temperatura que esse gás ele se encontra, tá? Então, a gente tem que levar em consideração esses 3 fatores para discutir sobre os gases. Aí vem o conceito de gás perfeito ou gás ideal. O que seria um gás perfeito ou um gás ideal? Descrito por essa equaçãozinha que já eu explico para vocês. Um gás perfeito é aquele gás que apresenta um movimento desordenado, como eu acabei de citar, tá? Então, quanto maior for a sua temperatura, maior será o grau de desordem desse gás. Esse gás, as moléculas desse gás, o volume das moléculas em relação ao volume total desse gás são desprezíveis, ou seja, se eu conseguir calcular o volume de uma moléculazinha desse gás, ele será desprezível em relação ao volume total desse gás. Outra característica de um gás perfeito ou de um gás ideal é que ele não possui interação gravitacional entre as suas moléculas. Então, daí o grau de desordem. As moléculas elas não tendem a cair com a gravidade, tá? Elas vão ficar desordenadas, pois elas não possuem interação gravitacional. E é preciso lembrar também
que para um gás ser ideal, ele vai conservar a sua energia cinética. A energia cinética, que é a energia do movimento, tá? Então, ele vai conseguir conservar a sua energia cinética. Dessa equação dos gases perfeitos, a gente tem que, para um dado gás, num volume que tem uma pressão inicial, sob uma certa pressão inicial, com um certo volume inicial, há uma temperatura inicial, passado por uma transformação, no final ele vai ter uma certa pressão final, que a gente chama de P2, vezes um certo volume final, dividido por uma certa temperatura final, tá? Então, quando a gente tem um gás no seu estado inicial de pressão, volume e temperatura, no final, passado a sua transformação, ele vai ter uma certa pressão, um certo volume e uma certa temperatura final, tá? E tudo isso vai ser igual a uma constante. Dessa equação dos gases perfeitos, a gente tem a equação de Klepperon, tá? Não sei se a pronúncia é de fato desse jeito, Klepperon, mas a equação desse cara é conhecida como a equação geral dos gases ideais. E o que é que ela diz? Ela diz que a famosa PV é igual a nRT. Nos diz que para quando o gás está a um certo volume e a uma certa pressão, vai ser igual a N, que é o número de mols do gás, vezes R, que é a constante universal dos gases, já pré-definida, que ela vale 8,3 Joule por mol Kelvin, tá? Vezes uma certa temperatura. Então, daqui, a gente sabe que essa equação de Klepperon, ela vem da equação dos gases ideais. Porque se a gente passar esse T para cá, a gente tem PV sobre T é igual a um certo NR, que é uma constante, tá? Então, essa equação é de extrema importância para os nossos estudos. Quando eu falei para vocês que a gente tem que a gente chama de variáveis de estado. Essas variáveis de estado são variáveis que a gente tem que considerar no momento em que a gente está estudando um gás ou analisando o comportamento de um gás. Essas variáveis são pressão, volume e temperatura. No momento em que a gente altera pelo menos duas dessas variáveis, tá? Então, o gás, ele sofre uma transformação. Então, dessa transformação, a gente tem as seguintes transformações gasosas. A transformação isotérmica, ou seja, transformações isotérmicas, nesse caso eu coloquei no plural aqui, quando a temperatura é constante. Então, lá da nossa equação dos gases, a gente tem o quê? Que uma certa pressão vezes o volume sobre a temperatura vai ser igual a pressão vezes o volume sobre a temperatura. Então, se as duas temperaturas são iguais, então a gente pode anular essas temperaturas e a gente vai ter a seguinte equação. A pressão vezes o volume inicial, a pressão inicial vezes o volume inicial vai ser igual à pressão final vezes o volume final. Isso para uma transformação isotérmica. Para uma transformação isobárica, ou seja, quando a pressão é constante, vai seguir a mesma linha de pensamento, tá? Então, a gente vai ter para um certo volume, usando a mesma equação, a gente tem que a pressão é constante. Então, se as pressões são constantes, a gente pode, se a pressão são iguais, a gente pode anular as duas. Então, a gente vai ter um certo volume inicial sobre uma certa temperatura inicial, vai ser igual ao volume final sobre temperatura final. Já no outro tipo de transformação que o gás pode sofrer é uma transformação que a gente chama de isovolumétrica. A transformação isovolumétrica é quando o volume
se mantém constante durante toda a transformação. Então, quando o volume se mantém constante, pegando aqui nossa equaçãozinha dos gases perfeitos, a gente tem o seguinte: o volume se mantém constante, então esse volume inicial vai ser igual a esse volume final. Então, a gente vai ter pressão inicial sobre temperatura inicial, vai ser pressão final vai ser igual a pressão final sobre temperatura final. Então, a gente tem para esse tipo de transformação a seguinte equação. Então, lembrando, dando uma revisadinha no que a gente viu. Para analisar ou para estudar um gás, a gente vai precisar levar em consideração 3 variáveis de estado, que seriam pressão, tá? Pressão, temperatura e volume, tá? Então, toda vez que a gente for analisar o comportamento de um gás, a gente precisa levar em consideração essas três variáveis. É preciso lembrar do que eu falei no início: um gás ele tem um comportamento, as moléculas de um gás, eles se comportam de maneira desordenada, tá? Ele segue a equação dos gases perfeitos e a gente tem as nossas transformaçãozinhas que podem ser isotérmica, isobárica e isovolumétrica. Isotérmica, temperatura constante; isobárica, pressão constante; isovolumétrica, volume constante. E é isso, galera. Até a próxima aula.